Meus amigos, o melhor remédio para mentira é a verdade. Não tem problema nenhum quando ficarem tentando inventar narrativas. O meu problema é só se eu não puder falar. Então eu estou aqui para compartilhar com vocês, até porque eu sei que essa narrativa foi criada para que fosse feita uma cortina de fumaça e desviasse o foco daquilo que realmente interessa, que é a questão da Lei Magnitsky, Moraes violador de direitos humanos, e agora, nessa semana, tudo isso relativo ao sistema financeiro brasileiro. Eu vou deixar de lado Malafaia, Bolsonaro, eu, Tarcísio, a Palá, a troca de farpas, etc. Isso aí é menos importante ainda. Mas isso daqui que o Camarote está falando é desonesto. E eu vou comprovar para vocês como que isso daqui é mentiroso. Eu tenho que fazer esse vídeo porque isso aqui está se alastrando. Já estou vendo muito liberalzinho, Miriam Leitão, outros que estão se agarrando no headline, no título da matéria do Estadão, para tentar dizer que eu estou aqui só para privilegiar o meu pai, o que é uma mentira. E vamos dar uma olhada aqui então, ponto por ponto. 5 agora, ou seja, de julho passado, pouco antes da carta do Trump com as sanções ao governo brasileiro. Olha o que tem a ver pouco antes da carta das sanções ao governo brasileiro? Que diz a Polícia Federal, que ele envia mensagens ao... Primeiro de tudo, vamos combinar? O papel hoje da Polícia Federal é ficar pegando o celular dos outros e vazando. Para isso que serve o poder do Estado nas mãos, diga-se de verdade, a Polícia Federal que está abaixo do Alexandre de Moraes, a Gestapo do Alexandre de Moraes. Então tratam isso tudo aqui com normalidade. Mas vamos lá. Pai, evidenciando que a real intenção dos investigados não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro de... Ele está lendo, aqui o relatório da Polícia Federal. A Polícia Federal do Alexandre de Moraes está falando isso daqui, que foi a narrativa dada para o Estadão e que agora está sendo replicada pelo Camarote, pela Miriam Leitão e pelo pessoal da Globo. 2022. Mas sim interesses pessoais, no sentido de obter uma condição de impunidade de Jair Bolsonaro. Impunidade não, de justiça, porque não tem nada que embase uma prisão de Jair Bolsonaro. Nem mesmo a delação do Cid. Tentaram, prenderam Felipe Martins para forçar ele a inventar uma delação. Ele muito macho, muito homem, não falou. E aí isso daí vocês tratam com naturalidade. O cara ficou preso 6 meses, começou na solitária, ficou não sei quantos dias sem ver a luz do sol e etc. Para vocês isso daí tá normal, para tentar condenar o Jair Bolsonaro. E eu não estou falando dos velhinhos e das pessoas, que foram lá no 8 de janeiro ou sequer por vezes nem foram à Praça dos Três Poderes, mas acabaram sendo presas. Ação penal em curso por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado, 1.500 pessoas desarmadas iriam tomar conta de um país de 213 milhões de habitantes. Bem, o golpe da Disney, que vocês sabem. Mediante ações de grave ameaça para coagir e restringir exercício da Suprema Corte Brasileira. Coação e grave ameaça, como é que você faz uma coação e uma grave ameaça? Se você tiver na sua mão meios ilícitos. Se o que estiver em jogo são leis como a Lei Magnitsky, isso daí já não está mais na esfera de coação ilegal. E outra coisa, mais uma vez, eu não assino nada. Quem assina é o Trump, é o secretário Rubio, é o secretário Scott Bessent. Coloque eles, Moraes, se você é corajoso mesmo, dentro da investigação. Eu sei o que você está pensando. Você está torcendo para daqui a pouquinho, daqui a uns 3 anos, quando acabar o mandato do Trump, você está torcendo pela eleição de um radical de esquerda para presidente dos Estados Unidos, que aí, se você ainda estiver na Suprema Corte, vai conseguir fazer uma parceria para correr atrás de todo mundo e perseguir todo mundo. Porque a gente sabe como é que você é. Você é uma bactéria esperando a imunidade baixar. Você é um verme. E mais uma vez, eu não estou aqui fazendo nenhum xingamento. Eu estou fazendo uma qualificação como pagador de impostos que eu ainda sou do Brasil. Até porque, se nós não pudermos criticar funcionários públicos que estão lá para nos servir, quem a gente poderá criticar, Mas vamos seguir adiante aqui com o Camarote. Aí diz o seguinte: se a Anistia Light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos... Anistia Light é o quê? Na verdade, não é anistia. É redução de pena. Que a Anistia Light, essa redução de pena que estava sendo cogitada, se ela fosse aprovada,
Alexandre de Moraes continuaria forte, continuaria censurando todo mundo, continuaria mandando gente para a cadeia, e a gente nem sabe se essa lei aprovada pelo Congresso de redução de pena seria respeitada pelo STF, que poderia perfeitamente fazer, como eles sempre fazem quando dá na cabeça, né? Dizer que ela é inconstitucional. Então a gente tem o quê? Tem que isolar o Alexandre de Moraes. A única solução para o Brasil, e não somente para a questão do 8 de janeiro, até porque tem muito mais gente do que esses acusados pelo golpe da Disney, que são perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Né? Tem o caso da juíza Ludmila Lins Grilo, tem o Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, vários outros. Gente que foi desmonetizada, Bárbara, te atualizei. Várias pessoas sofreram na mão do Alexandre de Moraes. E já que o Senado não tem a hombridade de fazer o impeachment desse ditador, a gente tem que expor as vísceras dele para o mundo. Falar da conduta dele, que matou o Clezão, que está prendendo gente com deficiência física. Já são não sei quantos aí com mais de 70 anos, tratados como se fossem terroristas. E aí vem a Vaza Toga 2 e mostra, né, que ele mandou prender um monte de mulher e não soltou, esperando a data de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para fazer uma ação onde ele posaria de caridoso para libertar mulheres, mas deixou elas presas quanto tempo? E depois voltou a prender, né? Porque inicialmente, vale lembrar, muita gente comemorou a soltura da Débora Rodrigues dos Santos, que fez com um batom, escreveu "Perdeu o Mané" na estátua lá da Praça dos Três Poderes, e depois que o Alexandre de Moraes fez, mandou ela de volta. Estou eu errado, então, na minha tese, de que nós temos que tirar o Alexandre de Moraes da Suprema Corte? Eu acho que a maioria dos senhores, pelo menos, vai concordar comigo. Isso terá sido o posto do Trump. Eles não irão mais ajudar. Envia a mensagem Eduardo Bolsonaro para o ex-presidente. E aí... A questão aqui que eu estou cogitando é a seguinte: se o Congresso Nacional fizer um acordo com a Suprema Corte, isso esvazia a pauta internacional. É disso daqui que eu estou falando. E para mim, seria muito mais confortável, né? Porque se o pessoal do 8 de janeiro tiver as suas penas reduzidas, isso significa que meu pai também teria pena reduzida. Isso significaria que meu pai, muito provavelmente, não iria preso. No máximo, começaria no semiaberto, uma possibilidade. Mas, mais uma vez, eu não estou fazendo isso pelo meu pai. Até porque ele está preso antes do julgamento em seu domicílio. E ainda assim, eu não arredei o pé. E como eu tenho dito, nós continuaremos sempre indo adiante, porque o Alexandre de Moraes só está acostumado a dobrar a aposta. Essa daí é a constante que eu e Paulo Figueiredo trabalhamos. Força, temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF, resgatar a democracia ou enviar o pessoal que esteve no protesto, que evoluiu para uma baderna, para casa no semiaberto. Repare, mais uma vez, eu não estou aproveitando uma oportunidade. Eu não estou querendo dizer, o 8 de janeiro, vamos nos aproveitar disso daqui. Os perseguidos pelo Alexandre de Moraes são muito mais pessoas. E se ele continuar forte, ele vai fazer o que quiser com vocês. Assim como ele faz, e pessoas como Gerson Camarote nunca sequer criticam o Alexandre de Moraes. Manda prender, manda soltar, manda censurar. Cadê a cobrança da Globo News, por exemplo, pelas ordens secretas dele na eleição de 2022, que silenciou, segundo Barroso, cerca de 200 pessoas? Nenhuma palavra. Cadê as palavras do Vaza Toga 2, que o jornalista Michael Schellenberg teve que expor, porque, segundo alguns dizem, né, o Glenn Greenwald não teve mais espaço dentro da Folha de São Paulo para dar continuidade nas matérias. É por isso que a Globo News é um serviçal, é um braço desse regime. É por isso que tem gente que fala, Eduardo, tem que ver aí a possibilidade da aplicação de sanções também contra a Globo. Não é sem razão. E todos aqueles que são enxergados como peças desse regime estão tomando na cabeça. É por isso que ontem saiu, por exemplo, o cancelamento do visto do Rodrigo Pacheco. Coitados, eles estão esperando um e-mail para confirmar. Faça as malas, Rodrigo Pacheco, e vá para os Estados Unidos. O secretário Rubio já disse que eles vão descobrir quando eles chegarem nos Estados Unidos, ou talvez, né, ao partir do Brasil,
Não sei como é que é feita essa conferência certinha. E aí vão perceber que o visto dele já não é mais válido. Por quê? Porque o Rodrigo Pacheco foi visto como uma peça nessa engrenagem do regime. Porque não colocou adiante os impeachments, os diversos pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes. Protegeu Alexandre de Moraes. Então, se agarra nele e vai afundar nesse navio do Alexandre de Moraes. Ou seja, Marcelo, não existe preocupação nenhuma da família Bolsonaro com o pessoal que estava na linha de frente da tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2000. O cara que justifica, que chancela toda a tese, toda a narrativa do Alexandre de Moraes de golpe de Estado, fala em golpe de Estado, mais uma vez. Mais de 1.000 pessoas desarmadas iriam tomar conta de um país de 213 milhões de pessoas, sem apoio do Exército, sem apoio da Marinha, da Aeronáutica, das forças policiais, sequer um tiro disparado, sequer uma arma apreendida, e ainda assim estavam tomando acusação e alguns condenados por golpe de Estado armado. Meu Deus do céu! Essa loucura toda foi avalizada por gente como Gerson Camarote. E aí agora ele está vindo aqui querendo arrotar a regra para dizer que eu estou agindo só em benefício de meu pai. Não. O meu pai seria beneficiado porque ele é um no meio desse bolo todo de perseguidos. É a cereja do bolo. É quem provavelmente vai tomar a maior condenação disso tudo, mesmo que ao momento do 8 de janeiro estivesse em Orlando, na Disney. Mesmo tendo nomeado os chefes de armas, né, das Forças Armadas de Lula, antes de sair da presidência. Mesmo com o próprio Lula e outras autoridades do PT dizendo que foi a transição mais tranquila de todas, mais até do que aquela do FHC para o Lula. Não adianta você falar e mostrar os fatos. Essas pessoas estão embebedadas de narrativa. É por isso que eles tomam uma surpresa quando se deparam com o público, né? Quando vai no estádio do Corinthians, ou por aí, quando encontram cidadãos comuns fora da bolha que eles vivem. Aí metem a boca neles. Quem é que você lembra? William Bonner, quando foi lá na questão das enchentes do Rio Grande do Sul, tomou aquela chamada. Ou mesmo Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, que ninguém viu as imagens, mas todo mundo consegue imaginar como é que foi aquilo dali. Ou como é que eles fizeram quando foram a Nova York. Agora não dá mais, né? Para o Xandão, para o Barroso e para diversos deles irem para Nova York. Eu tenho nojo de vocês da Rede Globo. Eu tenho nojo de vocês que protegem o Alexandre de Moraes. Eu tenho nojo de vocês que mentem, tentando dizer que eu estou aqui atuando simplesmente para proteger o meu pai. Vocês são aquela orquestra tocando violino enquanto o Titanic está afundando. Vocês estão assistindo os últimos dias de um regime, pode ter certeza. Mas antes de qualquer ditadura cair, eles ainda dão seus últimos tiros. É a última cota de sacrifício nossa. É por isso que eu tenho certeza. O pastor Silas Malafaia está na conduta correta. Tem que peitar esses caras. Porque ser intimidado, aceitar a intimidação e silenciar é tudo que eles querem. E quando você faz isso, é igual uma gotinha de sangue no mar. O tubarão vem para cima com gosto. Então, parabéns, pastor Silas Malafaia. O senhor tem que ir para o enfrentamento. É a única chance que a gente tem. Nós somos aquela manada de búfalo. Se todo mundo correr para cima daquele leão sozinho, que vira e mexe, vem aqui, abocanha um ou outro, a gente vai acabar com esse problema. E todos nós, enquanto coletivo, seremos mais livres e mais felizes. Essa é a minha luta, pode ter certeza. E pode ter certeza, eu tenho fé em Deus que a gente vai ganhar. Nós sairemos vitoriosos e vai valer todo o sacrifício que a gente está fazendo. Todas as minhas contas bloqueadas, da minha esposa, esse é outro assunto também que a gente tem que falar. Estão falando um monte de besteira aí. Mas a gente está aqui para mostrar a verdade. Espero que eu ainda tenha minhas redes sociais e não seja censurado. 2023. Fica muito claro. Isso daí não está em questão. Eles eram apenas um pretexto colocado lá atrás para justificar o que se queria na prática, já desde o início, que era uma anistia ampla, geral e restrita para proteger Jair Bolsonaro.
Pergunte para o Alan dos Santos, para a juíza Ludmila Lins Grilo, para o Rodrigo Constantino, para o Paulo Figueiredo, para os brasileiros que estão encarcerados lá na Argentina ainda, injustamente. Muito obrigado. Fiquei sabendo recentemente, deputada Maria Celeste Ponce, fazer um vídeo de agradecimento especialmente a Vossa Excelência que protocolou uma moção de repúdio contra o Moraes. Pergunte a essas pessoas, pergunte ao Oswaldo Eustáquio o que eles acham, se a anistia ela tem que ser ampla, geral e irrestrita, ou se tem que ser uma anistia só até determinado ponto, ou se tem que ser só uma redução de pena. Pergunta para a senhora Iracina Ghosh, 14 anos de cadeia, reduz para 10. Pergunta para ela se ela quer. Ah, não, mas aí em 1, 2 anos você vai sair para o semiaberto. Qual semiaberto? O mesmo do Daniel Silveira? Que todo mundo sabe que não é semiaberto? Que se fosse um assassino, um vagabundo, traficante de drogas, estaria trabalhando durante o dia e só se recolhendo à noite? No entanto, Daniel Silveira está numa espécie de colônia agrícola, porque assim determinou Moraes. E ainda assim, essa progressão para a colônia agrícola não seguiu as regras da lei de execução penal, que fala em progressão depois de 1/6 de cumprida a pena. Ele cumpriu mais de 1/6. Se fossem criminosos, tivessem cometido crimes hediondos, não estariam passando por isso. É inacreditável que ainda exista gente que sirva, se preste ao trabalho de ser papel higiênico desse regime. Estava preocupado ali com quem foi condenado, quem estava ali na linha de frente, não. Isso era só um jogo de cena. A grande preocupação era Jair Bolsonaro. Isso fica muito claro nessa, assim, sem qualquer tipo de filtro. A mensagem é muito clara. Então, o que a gente está vendo a partir de agora é o que, mais recentemente, quando houve a negociação entre os comandos da Câmara e do Senado para passar, não era uma anistia, mas uma redução de pena desse pessoal que estava na linha de frente da tentativa de golpe. Opa, parabéns, camarote! Não era anistia, era redução de pena. Gostei desse lapso aí de honestidade intelectual. Estado, quando isso começou a evoluir nesse semestre passado, que era um recado para o grupo bolsonarista, para acalmar, aí a fantasia foi rasgada. Ou seja, os bolsonaristas... É a fantasia que foi rasgada, camarote. Você tem uma redução de pena e tem anistia. A gente sempre lutou pela anistia, não pela redução de pena. Mas é óbvio, se for aprovado um projeto para reduzir as penas, isso vai esvaziar também a anistia. Ou você acha que não, vão reduzir a pena agora e depois de uma semana, 1 mês, 2 meses, vão retornar com a pauta da anistia? É óbvio que não. E é óbvio, como a esquerda sempre faz, antes de você atingir o objetivo, no meio do caminho, eles oferecem os chamados acordos Caracu. Vou dar um exemplo para vocês. Saidinha. Todo mundo é contra essa bendita saidinha temporária dos presos. Concorda? A maioria da população. Então vamos lá. Saidinha temporária. Queremos reduzir a 0. Relator do projeto, o deputado federal Guilherme Derrite, atual secretário de Segurança de São Paulo. Quando ele foi o relator e apresentou o relatório para botar para 0 o número de saidinhas, o que aconteceu? A esquerda chegou no ouvido dele e falou: não, Derrite, deixa 1 ou 2 só por ano. Não, Derrite, se você botar 1 por ano, 1 saidinha por ano, mudando seu relatório, nós vamos então aprovar esse projeto junto com você. Vai ser por unanimidade, bota até votação simbólica. O que o Derrite fez? Bateu o pé. Conversei com ele, foi homem, bateu o pé e, não, vou sustentar, vou botar para 0 saídas. E assim foi. E nós vencemos a esquerda. Mas até chegar lá, eu tenho certeza, muita gente chegou no pé do ouvido do Derrite para falar: não, deixa 2 saidinhas, não, reduz para 1, cara. Você ainda posa aí de cara bacana dos direitos humanos, esses direitos humanos, que é o direito dos manos, né? E assim é também com a anistia. Antes de você atingir o seu objetivo, é natural que no meio do caminho surjam esses acordos Caracu. Ou você aí que está me assistindo, que trabalha nas redes sociais, que milita a favor da anistia, que sabe da importância dessa ideia,
Algum momento você trabalhou para redução de pena? Não, eu nunca quis anistia, eu só quero redução de pena, é só metade. Não. Se tivessem feito a boa aplicação da lei penal e realmente condenado essas pessoas por terem rompido portas e quebrado cadeiras e mesas, nem seria preciso discutir anistia, porque esses são crimes, às vezes até de menor potencial ofensivo. Não dão nem cadeia. A gente não estaria passando por esse momento. E nós sempre dissemos, né? Não é que a gente quer privilegiar o pessoal do 8 de janeiro, mas nós queremos a justa aplicação da lei penal. Só que quando você tem crimes que nunca levariam pessoas à cadeia e já botaram em prisão preventiva mulheres como a Débora, que passaram mais de 2 anos em prisão preventiva, você tem Felipe Martins, mais de 6 meses de prisão preventiva, começando na solitária, sem ver a luz do sol, isso já passou em muito. Qualquer tipo de responsabilização ou punição por quebrar cadeiras e mesas, ainda que da Suprema Corte, ou do Congresso, ou da Presidência da República. É por isso que nesse momento já não tem mais o que falar em não, vamos responsabilizar o pessoal do Rio de Janeiro. Esqueça. Se fosse a justa aplicação da lei penal, eles já pagaram de sobra essa pena daí. Ou você conhece alguém da esquerda que por quebrar mesa e cadeira foi levado a uma delegacia de polícia sequer. Os caras botaram fogo em ministério durante o governo Bolsonaro. MST foi a Brasília, já quebrou a cabeça de 30 policiais militares. Os caras no passado já rolaram carro para dentro da Câmara. Botaram índio para dar flechada na perna de policial legislativo no Congresso. Isso daí ninguém me contou, não. A gente viu, a gente estava lá. Essas pessoas nunca foram sequer para a delegacia. E no dia seguinte estavam encontrando com deputados do PT. Aí agora querem dizer que o pessoal do 8 de janeiro é agressivo? Pelo amor de Deus. Terroristas? Pelo amor de Deus. Passaram a exigir uma anistia para Bolsonaro, que na prática ainda não foi condenado. Ou seja, não existe isso do ponto de vista jurídico, Marcelo. Mais uma vez, repetindo a ladainha do sistema, dizendo que só cabe anistia depois de condenação. Mentira! 1979, sequestradores, assassinos, ladrões de banco, gente que pegou avião, cerca de 4, levou para Cuba. Essas pessoas foram anistiadas. A anistia, ela se aplica ao fato. Todos aqueles envolvidos nessa militância agressiva da esquerda e todos aqueles envolvidos, né, nas perseguições para prender essas pessoas com a força estatal, todos foram anistiados. É por isso que a anistia tem que ser ampla, geral e irrestrita, para que abarque todos. E não tenha a possibilidade de deixar escapar esse ou aquele crime, porque senão continua a cicatriz, continua o debate em cima daquilo. E a intenção da anistia é se virar uma página. Porque uma vez essa página sendo virada, os deputados, os senadores podem voltar a discutir questões como turismo, energia, meio ambiente, geopolítica e etc., que é o que importa para o cidadão brasileiro, não ficar nesse embate que basicamente resume-se, né, entre direita e esquerda, quem é a favor ou contra a anistia, já que os números se traduzem nas pesquisas a basicamente a polarização entre Lula e Bolsonaro. Quem é a favor de Lula é contra a anistia, quem é a favor de Bolsonaro é a favor da anistia. Na verdade, até um pouco mais, né? Mas enfim, vamos ouvir os finalmente sair do camarote. Já acabou, graças a Deus. Mas então é isso aí, meus caros. Quem puder, faça essa mensagem chegar mais longe, aperta o botão do curtir ali, tá fácil. Se possível, pega esse link, compartilha nos seus grupos, coloque nas redes sociais. Não deixa que a voz de Gerson Camarote, Miriam Leitão e esse tipo de gente que você conhece muito bem vá mais longe do que a nossa. Se possível, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga-nos no X e no Instagram, onde lá eu sou o Bolsonaro SP. Um abraço, fique com Deus. Queridos amigos e seguidores, venho aqui com um pedido especial. Nosso canal foi desmonetizado. Se vocês gostam do que fazemos e acreditam no nosso trabalho, considere nos apoiar a partir de R$1 neste QR Code via Pix, ou adquira algum produto de nossa loja. Cada pequeno gesto de apoio faz uma diferença enorme. Nosso conteúdo é de graça e sempre será. Nos apoie. Muito obrigado!